tarde a todos. Nós continuamos na temática campo mediúnico, baseando em aulas do irmão Antônio Grimm. Continuamos, inclusive, na mesma aula que já viemos trabalhando desde 2 semanas anteriores. E hoje nós trataremos juntos acerca de um dos conteúdos que ele insiste em nos alertar muito, que é a questão autorreferência e objeto-referência. Os espíritos orientadores se preocupam, mesmo com os espíritas, o quanto nós temos dificuldades em fazermos autorreferência, que é olhar para nós mesmos, nos avaliar e assim avaliar o outro, porque é o nosso espelho, avaliar a vida, as pessoas, as coisas, o processo cósmico, à luz do nosso eu superior, à luz do espírito. Nos vermos espíritos, ver cada ser na sua espiritualidade. Uns já se alcançaram enquanto espíritos, são os humanos, outros ainda não se individualizaram ainda, mas todos trazendo a sua espiritualidade, todos sendo uma espiritualidade, portanto, trazendo a sua espiritualidade. Nessa condição de sermos, de existirmos enquanto um eu superior, administrando um eu inferior, que é o conjunto de materialidade que nós administramos aqui encarnados, nós irmos construindo nossos valores, nossas práticas e, portanto, todo o nosso olhar e nossas sínteses de vida à luz dessa espiritualidade, à luz desse eu superior, que é o nosso padrão maior no sentido, inclusive, da divindade. Num planeta com as características da Terra, esse há de ser, para cada um de nós, um constante exercício. Porque o tempo todo nós nos depararemos com o conjunto eu inferior e eu superior, e nós tendo que fazer um olhar mais profundo para encontrar o superior e auxiliar o conjunto. Porque quando nós não fazemos esse exercício, nós vamos fazendo objeto-referência. Nós próprios nos tornamos objetos de nós mesmos. E a partir do momento que a gente se depara com esse conteúdo dele, que a gente atentamente vai observando no dia a dia, na nossa caminhada ali, nós vamos vendo claramente nós nos tratarmos como objetos. E ao nos tratarmos como objetos e construirmos conceitos sempre em torno de objetos, nós vamos tratando todos os nossos irmãos como objetos. E vamos nos infelicitando muito, porque sendo objeto, o objeto não pode ter vontade própria, ele tem que estar a meu serviço. O objeto tem que me agradar. A feição do objeto tem que ser a feição que eu agrade, que me agrade. O ritmo do objeto tem que me agradar. Só que nós não lidamos com objetos. Nós vivemos, lidamos, enquanto espíritos, com outros espíritos. São
os que compõem a raça humana, outros espíritos, que são os desencarnados, que estão aí em interação, em sintonia e em ressonância conosco, e lidamos com um infinito número de espiritualidades que ainda não se alcançaram enquanto espíritos, mas são espiritualidades. Eu não posso fazer da minhoca o que eu quero. Eu tenho que respeitá-la. Eu não posso encher a terra de agrotóxico se ela vive na terra. Mas como a gente não se alcança enquanto referência, eu sou um objeto e tenho o direito de agir sobre os demais objetos. E os trato, eu como objeto, os trato como objetos. Eu não vou eliminar as onças, porque elas são perigosas ao humano. Eu vou ter que achar meus sítios para viver. E vou ter que cercar os galinheiros se o lugar tiver onças. E fechar as portas à noite para eu me repousar se tiver onças. Porque elas estão dividindo espaço conosco. É claro que isso é uma temática que se desdobra num número infinito de olhares e de alcances. Mas, sobretudo, sermos autorais à luz do Espírito, da espiritualidade. Sermos autorais. Sou autora da minha história. É um dos fundamentos do Espiritismo, da doutrina mesmo. O Espírito é ator, autor, escritor e difusor da sua história. É um dos fundamentos da nossa doutrina. Já nos dizendo que somos autores. Nós não somos repetidores, copiadores. Nós recolhemos, graças a Deus, por uma questão de alcance mesmo, recolhemos sínteses, experiências dos outros e aprendemos com elas para nos exercermos. Eu não posso repetir o que aquela moça faz, mas eu posso, ao conviver com ela, perceber que nessa classe de fazeres aqui, ela é um espírito que já se alcançou bastante, muito inclusive à minha frente, e que nessa linha de fazeres dela, eu vou me iluminando e vou fazendo uma nova autoria. Às vezes de coisas muito simples, inclusive. Nós não estamos falando só de fazeres muito elaborados, não. É esse dia a dia nosso. Mas só que se eu resolver copiá-la, eu não serei feliz. Eu estarei caindo para objeto referência. Ao invés de eu vê-la como missionária, como um espírito que traz uma nova feixe de luz, traz uma nova frequência para eu alcançar e traçar um novo fazer. E inclusive ser capaz de dissipar para ela novas vibrações. E ela também, ao receber, crescer, e nós duas crescermos juntas, na condição de objeto de referência, nós duas nos transformaremos em competidoras. Olha como muda. Passaremos a competir. Sairá do terreno do muito iluminado para o muito prejudicial. Ele traz umas falas que eu retirei de uma das aulas dele, que é a mesma da semana passada, de 15/3/2019, em que ele diz, primeiro deixa eu ler uma síntese dele que é sobre o mediúnico, porque
na casa espírita, e nós espíritas, em qualquer lugar que estivermos, qualquer conteúdo que nós trabalharmos, ali estará o processo mediúnico, não estará ausente do que estivermos trabalhando. O processo mediúnico, portanto, a nossa expressão da faculdade mediúnica que já alcançamos, e estará sempre presente, mesmo que não expressemos em palavras esse conteúdo, mas estará presente a situação de que nós, como partícipes de um processo cósmico aberto, somos todos partículas em interação com absolutamente todas, e todas as demais em interação conosco. Não há o isolado, não há a possibilidade de estarmos isolados em qualquer ponto do cosmos na visão espírita. Estaremos sempre em comunhão com absolutamente todos, vivendo à luz da nossa identidade, que é o que já construímos de estrutura para nós, experienciando absolutamente tudo na força do nosso livre-arbítrio. Não somos manipulados. Nós podemos sim aceitar sermos influenciados. Essa moça chega, vê que eu estou fazendo um trabalho, que ela conhece esse trabalho, e às vezes até porque ela já é, inclusive, exímia nele, olha aquilo que eu estou fazendo e diz: eu posso te dar uma ideia? E aí ela traz a ideia. Eu tenho a liberdade de aceitar ou não aceitar a ideia. Como tem, inclusive, a liberdade ali de dizer: acabei de ver que o que eu estava fazendo era contra mim mesma, porque eu estava gastando tonelada de energia, e que com o que você me trouxe de informação, gastarei 1 mega. E mudar diametralmente, mas na minha escolha. Isso, inclusive, faz com que nós façamos um novo olhar sobre nossas relações na questão domínios. Nós espíritas trazemos um conceito horrível acerca de domínios. Nós, por não querermos aceitar que somos livres, que quando erramos, nós erramos por insapiência, que nós não erramos porque os outros nos levam a errar, a gente erra porque não é perfeito, porque não traz essa sabedoria toda, e às vezes a gente faz um olhar e seria outro, e a gente descobre lá na frente que deveria ter feito era o outro olhar, e aí a gente vai corrigir o caminho, refazer algumas estradas para sair daquilo que entramos, mas irmos assumindo que isso é a questão da caminhada de um espírito no seu processo evolutivo, que não são os outros que nos levam a errar. Como nós ainda não conseguimos assumir essa questão de não termos grande domínio sobre a sabedoria, o conhecimento, a sabedoria, o saber fazer, e para alcançar os saberes sociais, nós fomos criando algumas afirmações que, por um lado, nos enfraquecem, porque elas ficam afirmando que nós somos facilmente manipulados pelos outros e nós nos fragilizamos e nos infelicitamos nessa história. E ainda criamos o outro desconforto, que é acusar terceiros. E nesse processo de acusar terceiros, nós passamos a acusar até espírito desencarnado. Então, nós somos capazes de dizer que a coisa deu errado porque um espírito desencarnado se tornou meu obsessor e eu fiz aquilo foi por comando dele. Ele fez domínio sobre mim.
Mas já é hora de mudarmos, porque se nós formos falar que qualquer um chega e faz domínio sobre nós, nós não vamos poder continuar afirmando a existência do livre-arbítrio. A hora é de nós escolhermos. Se somos livres para agir, os outros não são quem chegam e fazem domínio sobre mim, mas que nós estamos em interação e somos capazes de captar as mais variadas vibrações, as mais variadas frequências e irmos com a nossa liberdade de escolha, escolhendo qual delas eu sigo. E daí que existem as portas para nos ajudar. As portas das casas de nossas religiões escolhidas por nós, as portas dos médicos, as portas dos psicólogos, as portas dos psicanalistas, as portas dos amigos, as portas de livros maravilhosos. Eu diria que o que nos falta mesmo é tempo para nós nos dedicarmos ao material de boa qualidade que existe. E há também uma dificuldade na nossa liberdade de escolha de efetivamente priorizar o que queremos acessar. O que eu quero ler? O que eu quero estudar? Nós, com os instrumentos que a tecnologia, graças a Deus, foi nos permitindo, uma avalanche enorme de conteúdos, e a gente tem que ir passando e pensando o que chega de bom. Na minha mão, raramente chega algo de qualquer um efetivamente bom. Em geral, eu tenho que sentar lá, clicar o que eu quero aprender agora, o que eu quero buscar agora. E aí até clicar algumas pessoas que eu já sei que dela virá algo pertinente ao que eu busco. E a gente vai ter que, nessa visão de autorreferência, nós fazemos esse encaminhamento. O irmão está dizendo aqui, o campo mediúnico, isso aqui, né? O campo mediúnico é um canal permanente, uma estrutura informada, em conexão contínua, num pleno conexismo com o universo. Esse é o campo que nós somos. Nós não temos, nós somos. É muito importante a gente assumir que eu não tenho um campo mediúnico, porque quem tem a qualquer hora pode perder. Aquilo que você é, não. Você vai ter que deliberadamente afirmar para você que você não quer ser aquele campo e que você quer cair para um pior. E aí vamos assumir as consequências, que cada vez que nós deliberadamente nos encaminhamos para algo pior do que somos capazes de ser, nós não nos felicitamos. E nós não nos felicitamos por uma coisa muito simples. É que felicidade é uma conquista que vamos fazendo na medida de nossa transcendência. Qualquer um aí pode dar um balanço quando foram os momentos que ele se sentiu muito feliz, momentos em que ele percebeu que ele tinha feito uma transcendênciazinha em qualquer sentido, em qualquer conteúdo, e que ele falou, meu Deus do céu, não é que eu dei conta de fazer isso? E você olha para aquilo que você vinha tentando e conseguiu com a ajuda de todos alcançar, e aquilo está ali, na sua mão, ou no seu olhar,
no seu olhar espiritual, isso lhe traz felicidade. É sua alta, você superou a si mesmo, você transcendeu a si mesmo. E o campo mediúnico, que todos são, nos possibilita essa bênção. Mas nós temos que valorizar. E sermos profundamente esforçados em transcender a nós mesmos. E de vez em quando, nos chamar pelo nome, com força, com garra. Onde você quer chegar com esse pensamento? Ele é plasma. Ele é que modula seu campo. Ele é o seu campo em movimento, plasmando as coisas. Vai chegar onde? E nos fazer umas cobranças mesmo, no bom sentido. E ver o que a gente pode fazer naquele momento para utilizar melhor o canal. Que é o que ele disse aqui. O campo mediúnico é um canal permanente, uma estrutura informada. Por que ela é uma estrutura informada? Não é forma de estar compactado dentro de um quadradinho, não, tá, gente? Não é uma estrutura informada, que isso aqui é uma forma e eu informei o campo aqui dentro. Não, não é isso não, tá? É informada, é na linguagem atual, de informação. Se nós estamos em interação com absolutamente todos, falta alguma informação no que depender do cosmos, que é a bênção de Deus, né? No que depender de Deus. Falta a porta de chegada para alguma informação em nós. A estrutura informada é isso. Para ela não chegar, eu tenho que deliberadamente dizer: não quero que chegue. Eu vou bloquear. Nós vemos alguns médiuns, atendemos aqui no serviço de atendimento fraterno aqui da casa, atendemos pessoas que dizem: eu quero bloquear as minhas percepções, eu não quero ver forma holográfica, eu não quero me comunicar com espíritos, eu não quero mais ter os sonhos que eu não consigo entender o que eles são, o que eles querem dizer, e mesmo a senhora falando que é só questão de insistir e ir trabalhando, que vai compreendendo e vai fazendo cada vez diálogos mais abertos e mais plenos. Eu não quero, eu quero bloquear. E aí a pessoa tem livre-arbítrio para bloquear suas percepções. Os espíritos nos orientam que o custo é extremamente alto, não só ao eu superior, que está ali deliberando que quer ser menor do que é, mas ao conjunto todo. Porque como estamos aqui, espírito, perispírito e o sistema bioquímico, com toda a sua complexidade, glândulas, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, glândulas, centrais de produções das mais variadas substâncias no organismo. Quando nós bloqueamos percepções, nós bloqueamos algumas dessas centrais. E aí é que alguns podem chegar a produzir um Parkinson, outros podem, porque bloqueou a produção de dopamina, outros podem produzir um Alzheimer, outros podem produzir dores horríveis na coluna, tensão, o sistema nervoso vai tensionando e vai, portanto, ficando cada vez mais rígido, e a pessoa vai perdendo até essa capacidade de ser vertical e etc. São os custos por ela fazer seus bloqueios numa estrutura informada, onde tudo ali está o tempo todo informando
porque eu existo, para que eu existo, utilize, faça, mexa, distribua com esse mecanismo, esse movimento, essa dinâmica, essa bomba maravilhosa, no sentido de bomba de produção mesmo, a bomba eletroquímica, essa usina produzindo mecanismos que lhe permitem uma dinâmica, você alcançará a sua produção mediúnica que veio para fazer. Mas todos os dias nós temos que fazer com que os disparadores cósmicos que estão aí prontamente atendendo a cada espírito, receba da nossa parte acolhimento e prontidão para entrar em ação, porque isso aí já é nossa liberdade de escolha. Não somos obrigados a fazer nada, mas uma coisa é certa: nós viveremos as consequências de nossos fazeres. E nossa cultura não tem, eu percebo que a cultura não tem trabalhado muito bem isso, da responsabilidade com o que você faz, com o que você é, com o que você tem. Porque o ser e o ter caminham juntos, né? Aqui no planeta. Somos um espírito, uma usina maravilhosa, trazendo todo o seu potencial mediúnico, administrando o seu corpo espiritual, que é o perispírito, e administrando um sistema bioquímico. Na medida que essas administrações não vão fluindo a contento na dinâmica cósmica, nós vamos criando, eu diria, travas a nós mesmos. E de trava em trava, nós vamos nos enterrando. Numa linguagem bem popular é isso. E daí ele diz: a doutrina dos espíritos, através do seu sistema de ideias, alcança todas as pessoas pelo conexismo mediúnico. Uma vez que todos são médiums, promovendo naqueles que fizeram conhecimento dos princípios doutrinários espíritas estímulos diferenciados, oportuniza manifestações mediúnicas diversas, que assistidas pelo conjunto de ideias espíritas no centro espírita, alcançam foro de materialidade, de afluência, convergindo para grandes descobertas no individual, na ciência, na filosofia e na religião. Precisamos, neste momento, pensar em autorreferência e objeto-referência. Precisamos nos libertar da prontidão para fazer objeto-referência e nos exercitar para a autorreferência. Quando nos fundamentamos em objeto-referência, tendemos a fazer afirmações, a fazer pensamentos, a levantar teses que são divergentes da nossa realidade missionária. Gente, ele coloca nossa porque os espíritos, eles se incluem no trabalho conosco, tá? Os espíritos orientadores, eles, especialmente o irmão Antônio Grimm, eles se incluem no processo caminhante cósmico conosco. E que eles estão conosco aprendendo juntos. Eles não se manifestam dizendo: venho de alturas infinitas, porque sabemos a verdade, porque isso, porque aquilo. É o contrário. Na grande maioria das aulas, ele, antes de finalizar, faz questão de agradecer o convívio, o aprendizado, que através das interações que fazem conosco, vão se superando e aprendendo cada vez mais. E por isso ele coloca no nós. Devemos nos lembrar que efetivamente fazemos pensamento novo quando saímos dos protocolos, que são objeto-referência, e vamos para os padrões que unem, são autorreferência. Depois nós vamos trabalhar isso.
Ao sairmos dos protocolos e irmos para os padrões que unem, fazemos convergência no nosso processo missionário. Padrões são sempre um elo, em elo, com todos os demais padrões. Ao compará-los, conseguimos enxergar algo que não conhecíamos. Portanto, não enxergávamos, não víamos antes. Ao enxergar algo que não conhecíamos, saímos dos protocolos que praticamos, saímos das fórmulas copiadas que praticávamos e vamos para o que os grandes pilares da humanidade fizeram. São capazes de serem autorais, são capazes de descobrir novos olhares, novos vieses e aplicá-los em prol do amor, da caridade, da fé, da justiça com relação à humanidade. Estes são os efetivamente autorais, aprendem com todos e escrevem de forma autoral a sua história. Vamos aqui agora pensar um pouco acerca de quando ele diz que os protocolos vamos colocar protocolos e padrões. Quando nós dizemos numa casa espírita que os ricos, e inclusive isso foi enxertado na Bíblia, e por isso que a gente cita, porque a gente sabe que foi enxertado, Cristo não diria isso. Quando nós dizemos na casa espírita, copiado de irmãos nossos que enxertaram em livros que seria para serem mais puros, que os ricos não entram no reino do céu. Isso é um padrão ou isso é um protocolo? Ele afirmou aqui que os padrões unem e os protocolos desunem. Protocolo. Quando nós dizemos que somos contra os grandes impérios econômicos, sem avaliar o que esses grandes impérios econômicos fizeram desde o início e continuam fazendo em matéria de prestação de serviços à humanidade, de emprego, de criar escolas e criar creches e estrutura para... nós estamos sendo protocolares ou estamos indo para padrões? Agora, quando nós dizemos o amor une todos os seres, quando nós dizemos o que vale num grande império, ou numa pessoa que nós na Terra afirmamos que não tem nada, o que vale nela é o amor. É protocolo ou é padrão? Padrão. Quando dizemos que a caridade é o que efetivamente vale a pena nós investirmos em nós, sermos caritativos. Agora, quando nós associamos caridade a entregar coisas materiais às pessoas, sem um processo de educação ali, junto, ele não pode nem vir depois, ele tem que vir de preferência antes. E se não der para ele vir antes, se não foi possível de maneira alguma ele vir antes, e a pessoa veio parar na sua mão, numa situação em que ela precisa de algum recurso material, de um apoio material. Se esse apoio material for sem nenhum processo educativo junto, ele é protocolar ou ele é padrão? É protocolo. Ele vai ter um custo social altíssimo. E vai ter que alguma hora ser eliminado. Rebaixado até ser eliminado. E nós irmos pensando
quando vamos fazendo olhares sobre nós, onde eu estou sendo autorreferência, eu estou me valorizando em função do que efetivamente eu tenho me esforçado e buscado no sentido de encontrar o Pai imanente em mim, essa presença divina em mim, me valorizar especialmente por essa bênção do Pai em mim e por respeito a essa presença, buscar fazer o meu melhor. E quando não for possível fazer o meu melhor, eu ter a condição de avaliar logo em seguida e ir afirmando para mim mesma que estarei buscando recursos para não ter que incidir de novo naquela falha de caminho. É autorreferência. Agora, enquanto nós estivermos achando que a vida é feia porque não temos isso ou aquilo, ou é bonita porque temos isso e mais aquilo, e é do ponto de vista material, num comparativo sempre com o outro, se comparando ao outro, nós ainda estaremos na condição de objeto referência. E viver numa metrópole onde vivemos o que os espíritos chamam de proxemia, que é estarmos muito próximos de pessoas o tempo todo, e cada um sendo um, e cada um o tempo todo produzindo diferenças, nós precisamos estar extremamente cuidadosos, porque é facílimo nós querermos igualitarismo para sermos felizes com o outro. E estaremos, infelizmente, nos derrubando para a condição de objeto de referência. Nos colocando como objeto para ser feliz com outro objeto. Porque quem não muda no próximo instante, a menos que eu derrube nesse chão aqui, esse copo, ele vai levar bilhões de anos para se depauperar o suficiente para a gente enxergar uma transformação efetiva nele. Se ele for bem tratadinho aqui nessa mesa, deixar aí, de vez em quando vem, passa um sabãozinho, uma água, limpa e mantém. Quem sabe, quem vier daqui a bilhão de anos ainda encontra esse copo aí. Ele não vai ter construído grandes diferenças. Mas os seres denominados vivos por nós produzem diferenças. Não há como esperarmos que eles estejam produzindo efetivamente para o nosso agrado as coisas. Eles estarão produzindo na sua condição de autores da sua história, eles estarão produzindo, que é o que nós todos fazemos, instante a instante, nossas diferenças. Quem sabe um rapaz que tenha me conhecido com 20 anos, claro, 20 anos, e ele encontre Nájila hoje. Ele vai poder pontuar, inclusive, para meus filhos, dizer assim, quando eu conheci sua mãe, ela traz esse ponto, mais esse, quem sabe ele consiga pontuar uns 3 pontos. Que ele diga, isso ela já apresentava. No resto, eu estou agora convivendo com uma outra pessoa. Será que nós temos conseguido avaliar isso para valer mesmo?
para construirmos felicidade, porque a autorreferência nos leva a construir felicidade. Mas nós temos que saber que o outro é autorreferência. Ah, você recebe lá o bebê. Oh, que delícia! Você troca a fralda a hora que ele chora. Ah, chorou essa cara aí de fome. Amamenta. Depois ensina a andar. E vai, leva para a escola. Quando ele vai se tornando adulto, que ele apresenta as características dele. Ai, mas era tão bom quando ele era pequeno. Eu digo, você tá louca? Como que era tão bom quando ele era pequeno e não é bom agora? Que você viu as coisas andarem normais. É para crescer, cresceu. É para a menina desenvolver as mamas, desenvolveu. É para o menino ter suas expressões aí com as meninas, está tendo. Ou com outros meninos, está tendo. Está fazendo relações afetivas. Você está conseguindo ter alguém que estuda. Ah, mas quando eu falo uma coisa, ele já responde. Mas será que você também não gostaria de responder aos que lhe falam coisas? Porque a casa espírita, ela tem que, ao trabalhar essas temáticas, trazer a aplicabilidade disso para a nossa vida. Porque o espiritismo é uma ordem. É um movimento que envolve ciência, filosofia, religião, para que nós possamos, na união desses três grandes pilares de conhecimento da humanidade, nos unir melhor para fazermos caminhadas evolucionárias mais produtivas. E para nós espíritas, nos padrões que unem, por exemplo, projeto reencarnatório, evolução e satisfação com a nossa caminhada aqui, durante um projeto encarnatório, um dos pontos é a afetividade. Sem afetividade, sem nós conseguirmos sermos afetados positivamente pelo outro e afetarmos positivamente o outro, construirmos relações onde, em alguns momentos, a gente leva o impacto, diz, nossa, não compreendi a posição de fulano. Mas daí, com afetividade, você começa a pensar, por que ele falou assim? Onde ele quis chegar com esse posicionamento? Por quê? O que eu posso tirar de melhor? E às vezes o de melhor é, eu não posso agir dessa maneira com fulano. Ele não tem sustentabilidade para esse tipo de diálogo. Eu tenho que melhorar o meu diálogo. Isso é autorreferência. Quando não for possível avaliar dentro daquele período mais próximo da situação, a gente pensar qual foi a gestação que fulano viveu. Lá, quando ele era feto, lá no intrauterino. Será que eu sei alguma coisa desse período da vida dele? Que ele registrava, vivia, registrava, sem ter muito para onde expandir fisicamente, sem ter para onde correr, para onde fugir. E depois, e a primeira infância? Eu sei a mãe que teve, o pai que teve, onde morou, onde viveu. Na autorreferência, ele vai buscando esses olhares todos. E daí a gente vai cada vez menos utilizando de objeto de referência.
A gente vai cada vez menos valorizando a vida em função do material que tem, mas do imaterial. O que é o imaterial nessa história? Porque para mim o mais forte é o imaterial. Porque é o que vai me acompanhar. É o que efetivamente nos acompanha. O que essa senhora constrói aqui, em matéria de coisas palpáveis com as mãos e palpáveis pelos bancos, aqui ficará. Irá conosco o que tivermos conseguido alargar a nossa consciência. A afetividade, o amor, a gratidão, o trabalho. Trabalhar e ver as coisas, não pelo material, mas pelo serviço que uma estrutura material é capaz de prestar a alguém. Quando a gente vai avaliando objeto de referência e autorreferência, a gente vê assim, o material pode perfeitamente ser autorreferência. Você entra numa instituição e tudo ali foi pensado e produzido para atender seres humanos na sua maior necessidade da melhor forma possível. Aí você assim deslumbra, aquilo te faz uma felicidade enorme, mas não é pelas paredes que tem, pela pintura, que a tinta é souvenir e é maravilhosa, o quadro, a moldura, não é nada disso. É a energia que aquele lugar já construiu no sentido de estar a serviço de necessidade, de atendimento às necessidades. Aí te alegra. Entrar numa casa super bem arrumada, bem disposta, se ali dentro houver uma afluição de uma energia de amor, de paz, que as pessoas investem naquele ambiente para que ele seja aprazível a elas, para que elas prestem o melhor serviço a si e à humanidade, lhe dá uma felicidade enorme. As peças caríssimas te trazem uma felicidade enorme. Mas essas mesmas peças, ou muito mais caras, se estiverem num ambiente que ele não é para isso, ele tem como cunho o objeto referência, porque eu fui muito pobre, agora eu quero ter, agora eu quero mostrar às pessoas que eu tenho. Pelo menos os mais sensíveis que entrarem lá não serão felizes. Apreciarão as peças. Porque uma coisa é você apreciar as peças, apreciar os ambientes, apreciar a maneira como aquilo tudo está feito. Mas felicidade é quando impera isso aqui, a afetividade. E nós haveremos de estar muito cuidadosos conosco, para nos avaliarmos sempre à luz do nosso eu superior, que é o que está, é o espírito, é o máximo que o espírito já alcançou. Não é também o espírito de qualquer jeito. Não, porque de qualquer jeito eu posso estar um espírito irascível, rançoso, preconceituoso, e é espírito igual, não é? Agora, tenho me esforçado para me alinhar ao máximo em padrões altos, afetividade, respeito, amor, justiça, dignidade, compreensão, entendimento, uso adequado da cognição, porque será que cognição gera
necessariamente autorreferência? Podemos recorrer à história da humanidade e nós vamos ver que grandes cognições fizeram desastres na humanidade, transformando-a em objeto de referência. Será que o irmão Hitler trabalhou na linha de autorreferência? Objeto de referência. E encontrou pares. E nós temos que ter cuidado para não sermos pares para objeto de referência. Porque às vezes, olha como isso é delicado. Às vezes nós não temos coragem para sermos objeto de referência, assumindo a nossa cara. Mostrar no grupo, eu sou objeto de referência. Mas aí a gente diz, não, mas eu sou assistente dela. Eu cumpro ordens. Quem nunca ouviu eu cumpro ordens? Objeto de referência que não tem coragem para sair dali e ser autorreferência em algum outro emprego ganhando menos, porque ele ficou objeto de referência. O dinheiro, ele é objeto do dinheiro, que é o objeto principal de vida dele, que é de mão dupla, né? E cria uma estrutura entrelaçada. Ele se torna objeto de referência daquele status ali, naquele status. Aquele status é o objeto de referência dele. Ele não tem sequer coragem de sair daquele processo e ir para algo que ele seja autorreferência, porque às vezes ele já, coitado, viciou, né, numa vida materialista como objeto de referência, se servindo de outros objetos de referência. E sabemos que nós temos os bons espíritos conosco, graças a Deus, trazemos Deus em nós. O que nós precisamos mesmo, não abrir mão, é do orai e vigiai de Jesus Cristo e de todas as suas demais parábolas, que são verdadeiras lições e orientações de vida. É o orar e vigiar. E nós temos sempre todos os padrões aí para nós escolhermos. E trazemos a liberdade de escolha. E os protocolos estão aí. E nós transformarmos protocolo em padrão. Porque o mesmo dinheiro que é protocolar, ele é padrão. O nosso trunfo mesmo é conseguirmos fazer pular o trampolim. Dinheiro como objeto de referência para dinheiro autorreferência. Imagine essas pessoas que... Francisco de Assis, um exemplo maravilhoso, pai mercador, super rico, e ele diz, pai, dê a herança que eu tenho direito a ela, vou ter quando o senhor desencarnar, me entregue a minha parte agora, me deserde, que eu quero aplicar. E depois de muita luta ele conseguiu, e aplicou. Autorreferência. Ele, autorreferência, transformou o dinheiro em autorreferência. E construiu espaços sociais, construiu igrejas, se torna padre, etc, etc. Uma história muito bonita, que vale muito a pena ler. Imagina ler Gandhi, autorreferência. Martin Luther King, autorreferência. Einstein dizendo, o que eu mais gostaria hoje é de descobrir efetivamente o pensamento de Deus, como que Deus criou isso tudo, como ele arquitetou tudo isso. Tem um livro, viu gente, chama, um livro simplérrimo para ler, delicioso, Como Vejo o Mundo, do Einstein.
não sei se todos sabem, né? Desencarnou e deixou uma gaveta cheia de folhas que ele ia fazendo anotações curtas e engavetando. Recolheram essa gaveta de manuscritos dele e editaram um livro. Que são mensagens assim para a vida, não é nada na área da ciência. Era ele com ele mesmo, conversando com Deus. E quero sempre agradecer a todos que aqui estão, fortalecendo nosso trabalho, nos fortalecendo. E de uma coisa tenham certeza, eu não saberia viver sem um grupo assim que me trouxesse uma estruturação maravilhosa como um grupo desse traz.